Fernanda, mas hoje nós estamos aqui com alguém que entende muito de saúde, não é? Vamos falar com um fisioterapeuta, mas ele não é só fisioterapeuta, ele também é quiropraxista e é acupunturista também. Meu Deus do céu. É o Diego Dia, o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre a quiropraxia na terceira idade, né, os benefícios que esses tratamentos podem trazer para você aí de casa que está na terceira idade, para os aposentados aqui da ANAPS. A gente vai saber isso e muito mais aqui com o Diego. Maravilha. Tudo bem, Diego? Tudo bem, boa tarde a todos, satisfação de ajudar vocês no programa. Ô, Diego, eu queria que você explicasse para nós, primeiramente, o que é a quiropraxia, porque as pessoas ouvem falar sobre isso, mas elas não sabem muito bem o que é. Quiropraxia, o que é? A quiropraxia, Brás, ela é uma técnica de manipulação que ela tem a finalidade de reorganizar a estrutura articular do nosso corpo e manter o nosso corpo alinhado para que o sistema nervoso tenha um funcionamento pleno. Se a gente considerar que o nosso sistema nervoso controla o funcionamento de órgãos, das vísceras, até mesmo o controle da imunidade, da questão hormonal, tudo tem que estar em pleno funcionamento para que a gente tenha uma situação de saúde, de homeostase do nosso organismo. Então a quiropraxia, através dos ajustes, ela permite que essas informações vão aos seus órgãos-alvo e que a gente tenha uma saúde plena, menos dor, melhor qualidade de vida. Você fala ajustes, mas nada de cortes nem nada. Não, as técnicas manipulativas, elas são sempre técnicas manuais, ou talvez a gente use algum equipamento específico como o Activator, alguns outros recursos. Mas essencialmente a terapia é feita exclusivamente através do saber do profissional e a utilização de manobras que ele vai fazendo com suas próprias mãos. Uhum. E para quem é indicado, Diego, a quiropraxia? A quiropraxia, ela tem um espectro muito amplo. Você pode perfeitamente tratar de crianças, adultos, idosos, inclusive. Cada população vai ter um pré-requisito importante para ter uma indicação de tratamento e até mesmo a gente respeitar as contraindicações. Mas do ponto de vista de saúde, em geral, você consegue atender toda a população, tendo segurança sempre da prática, né? Olha só, por exemplo, o rim, ele deixa de funcionar para as pessoas mais velhas, diz que a partir dos 30 anos ele começa já um certo exercício já negativo para a pessoa, não é? Eu pergunto, o que se pode fazer, por exemplo, para que esse órgão ele custe mais a causar prejuízos para as outras pessoas, para as pessoas mais velhas, né? Claro, se a gente considerar a quiropraxia então como um mecanismo de você regularizar o funcionamento do sistema nervoso e isso atuando diretamente na função visceral, a gente tem hoje, é um termo um pouquinho complicado, mas a gente tem o que se chama das manipulações para reorganizar então essas funções a partir da coluna, chegando ao órgão base, como a gente está falando agora do rim. Então, se a gente tem, por exemplo, na coluna lombar, na coluna sacral, onde a gente vai ter as principais inervações desse órgão, e a gente vê um desajuste articular, indiretamente, se a gente corrigir a coluna da pessoa, fizer esse ajuste manual, a função do órgão ela vai ser favorecida. Obviamente, a gente nunca vai poder pegar, por exemplo, uma doença severa, uma doença crônica e querer que só com uma manipulação se resolva. Mas o que você consegue fazer através de um procedimento como esse é permitir que o órgão tenha o seu funcionamento pleno na melhor forma possível e complementarmente ao tratamento já médico ou outros tratamentos, por exemplo, nutricional, cuidado com a ingesta de medicamentos, você consegue melhorar o máximo possível a função do órgão. Ele não tem química nenhuma. Não tem química nunca. É tudo baseado sempre em organizar a função do corpo, principalmente da coluna, mas das articulações em geral. E você faz uma manobra que a gente pode depois mostrar algumas fotografias para a pessoa compreender melhor, os espectadores, e você tem um melhor funcionamento. E como é o trabalho da fisioterapia relacionada com a quiropraxia e a acupuntura, né? Que é o que tu faz no teu consultório, né? Exato. O fisioterapeuta no Brasil, ele tem uma série de especializações, de áreas de atuação. Uma delas, então, a quiropraxia. Então, a pessoa tem que fazer um curso de pós-graduação, fazer uma série de práticas e depois se submeter a uma prova para receber o título de especialista. Então, o fisioterapeuta, como ele trabalha essencialmente com a função do corpo humano, ele é um profissional extremamente bom para que a gente consiga fazer a união dessas técnicas de tratamento, como no caso a acupuntura e a quiropraxia. Então, você, por exemplo, num caso como esse que a gente falou da função do rim, a acupuntura também é uma forma de reorganizar as funções do corpo através do estímulo de agulhas. A fisioterapia, ela pode, de repente, ajudar muito a pessoa a reorganizar a postura, que isso também diretamente vai influenciar negativamente na função de alguns órgãos, se é um problema postural importante, e a quiropraxia ajustando a articulação. Então, o fisioterapeuta hoje, assim como outros profissionais, mas o fisioterapeuta
ele tem uma certa vantagem, porque desde a sua formação básica ele já está vendo diretamente a função do sistema motor, dos sistemas em geral do nosso corpo, e com esses outros recursos amplifica a sua atuação. Olha só, quer dizer, quem entra lá no teu consultório, você faz uma análise primeiramente de acordo com os procedimentos fisioterápicos. Exato. Depois você vai vendo o que vai precisar realmente. Você vai precisar de quiropraxia ou se vai precisar de uma acupuntura. Exato. A gente chama na fisioterapia, assim como o médico, o quiropraxista em base, o acupunturista, o nutricionista, eles formulam o seu diagnóstico. O fisioterapeuta, ele formula o diagnóstico que a gente chama cinético-funcional, ou seja, ele avalia como está a função da pessoa naquele momento e, se for necessário, lança mão desses recursos, como a gente está falando, da acupuntura, quiropraxia. Tem especialistas na área de neurologia, na área de cardiologia, parte respiratória. Então, a área de atuação é bem ampla mesmo. E como é o tratamento na terceira idade, assim? Como é a procura pelos teus tratamentos com o pessoal já mais velho, Diego? Na terceira idade, Fernanda, a gente vê alguns problemas de saúde bem frequentes do ponto de vista ortopédico, que eu acho que é uma queixa frequente, de repente, da população que a gente está conversando agora. A gente tem, por exemplo, problemas degenerativos da coluna vertebral, a gente tem lesões de disco, herniações, fraturas por compressão, que os nossos ossos vão ficando cada vez mais fracos com o envelhecimento, e junto a isso vem um grande perigo, que eu acho que eu já conversei com você anteriormente, que é a questão da gente perder força com o envelhecimento, principalmente quem é mais sedentário, pela questão hormonal que vai sempre ocorrendo no nosso corpo, e você começa a ter um prejuízo muito grande da tua independência, da funcionalidade, perda do equilíbrio. Junto a isso, se a gente considera então a fraqueza óssea que acompanha boa parte do idoso, principalmente as pessoas mais sedentárias, a gente tem risco então de quedas e de fraturas, que piora muito a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, você está falando em fraqueza óssea, não é? Exato. Principalmente as mulheres, não é? Com o envelhecimento, as mulheres elas vão tendo problemas maiores. A osteoporose, né? Que é muito comum nas mulheres. Né? Que ataca mais as mulheres do que os homens, né? Exato. A mulher ela tem uma facilidade, isso devido à questão hormonal da mulher ser um pouco diferenciada do homem, né? O processo de envelhecimento gera outros desafios para o corpo e, infelizmente, tendencia mais facilmente à fraqueza óssea. A mulher envelhece mais rapidamente que o homem? Não dá para dizer isso, é tudo uma questão de como funcionariam os hormônios do nosso corpo, né? O homem ele sempre tem a vantagem de ter mais massa muscular, tem a questão da testosterona que é mais abundante no homem, sem sombra de dúvida, e quando a mulher chega no seu período de menopausa, aquele período de transição, o déficit hormonal que ocorre nesse período tendencia então à fraqueza. A mulher sofre até na terceira idade, viu, Brás? Nem lá a gente tem vantagens. Mas você sabe que eu pergunto isso porque você pega, por exemplo, uma menina de 18 anos e um rapaz de 18 anos. A menina de 18 anos, ela já pensa muito melhor, sabe, do que o rapaz de 18 anos. O rapaz de 18 anos ainda está principiando, sabe, né, praticamente a sua vida. A menina de 18 anos, ela já tem realmente uma corrida muito maior. Amadurece mais rápido. Amadurece bem mais rápido, né? Então, o Platão, ele falava o seguinte, que a idade ideal do homem casar é de uma idade de 32, 33 anos, não é? Ele fala isso na família. E a idade ideal para a mulher se casar seria a idade dos 18 anos. Então, já naquela época... A diferença, né? Já 5 séculos antes de Cristo, não é? Ele já falava exatamente nessa diferença entre os homens e as mulheres, não é? A mulher amadurecendo muito mais rápido que os homens. E, é claro, a gente pensando assim, não é? A mulher também envelhecendo mais rápido que os homens. É claro que algumas deusas, como é o caso aqui da minha amiga Fernanda, não é? Ela vai passando, passa o tempo, não é? E de repente parece que não envelhece nunca, não é? A gente vê com frequência as mulheres entrando em período de menopausa e perdendo a capacidade de reprodução, que seria um critério de envelhecimento, né? Que todo mundo vai passar, inclusive o homem, mas o homem consegue manter isso bem mais tempo, né? Talvez relacionado a esse conceito que você comentou agora. Você com essas agulhinhas todas, você consegue de alguma forma
retardar esse envelhecimento? Tem alguma forma para isso? A gente tem hoje, dentro da visão de acupuntura, na análise de saúde, a gente tem dois conceitos principais. A análise de medicina chinesa, aquele conhecimento oriental de saúde, e a parte de acupuntura que está sendo mais estudada em pesquisa científica. Do ponto de vista científico, eu desconheço totalmente algo nesse sentido. Do ponto de vista de medicina chinesa, se você consegue manter o equilíbrio da gente, o equilíbrio da nossa saúde com o passar da vida, obviamente você vai postergar, você vai ampliar a vida útil da pessoa, em termos de saúde, em termos de ciclo reprodutivo e outras questões. Mas eu não poderia te afirmar isso, seria errado eu lhe afirmar isso. Mas hoje também, com o avanço da nutrição e de outros métodos, a gente consegue, né, viver mais tempo e com qualidade, não envelhece tanto, assim, com tantos problemas, né? O foco da gente hoje, como a gente sabe que a maioria das pessoas vai ter uma expectativa de vida muito maior, o nosso foco ele tem que estar sempre norteado não em viver mais, mas em viver com qualidade de vida, né? Então, quanto mais a gente investir em prevenção, em se tratar corretamente, ter diferentes ferramentas para isso, melhor. Nós estávamos vendo ontem um show da Shakira. A Shakira está com 38 anos. Imagina, 38 ela tem. Aí você olha a Shakira, não é? Linda, né? Lindíssima, né? Você não imagina que aquela mulher tem 38 anos. E está sempre igual, né? Desde que eu era sempre pequena, igual. ela é igual a ela agora. Por isso que ela está namorando o Piqué, lá da Espanha. O Piqué deve ter lá, hoje, perto dos 30 anos, não é? E ela com 38, mas eles se parecem... Da mesma idade, Da mesma idade, muito né? legal. Deve ter gente que diz que até que o Piquet está mais velho. É verdade, mas tudo isso é culpa dessa tal de medicina, desses avanços na medicina, né? E muito também, esse campo que vem aqui do nosso entrevistado de hoje, do Diego, ele é responsável realmente por muitos avanços, não é? Porque hoje, quando você usa a quiropraxia para poder, de repente, fazer um reordenamento dos órgãos, não é? As agulhinhas para poder, de repente, corrigir alguns defeitos que se tem. De repente, a fisioterapia para que você possa, de repente, manter um organismo também mais saudável, não é? Você, de repente, usa menos aqueles meios mais agressivos com o corpo, não é? Exato. Obviamente, a função do fisioterapeuta nunca seria no sentido de indicar medicações, que é uma atividade mais privativa do médico, né? Mas a gente consegue lançando mão desses recursos, que são sempre recursos naturais, que usam unicamente a função do corpo para se manter saudável. Você estimula o sistema imune a se manter organizado, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. E em casos de doença, em casos crônicos, as pessoas muitas vezes, ao melhorarem, conversam com o médico e começam a utilizar menos medicamentos, né? Então você consegue estimular o corpo para se manter equilibrado com esses recursos. Olha aí, Fernanda, realmente é muito bom a gente conversar sobre saúde, não é? Porque, afinal de contas, eu acho que todo mundo está preocupado com isso. As pessoas mais ricas, as mais pobres, as mais feias, as mais bonitas, está todo mundo cada preocupado vez mais, com a né? saúde. Agora, com a alimentação saudável, com se manter mais ativo, né, por mais tempo, eu acho muito importante. Eu sou uma defensora da vida saudável. Ô, Fernanda, vamos explorar mais o Diego ainda no segundo bloco? Olha só, melhor que isso, só com quiropraxia. Fisioterapia e acupuntura. Acupuntura. Meu amigo, doutor Diego Dil. Exato. Diego, onde que você atende, Diego? Qual é o teu consultório? O consultório hoje ele está na Avenida Benjamin Constante, bem próximo a Sojipa, Avenida São Pedro. Quem te procura mais? Pessoas mais idosas, pessoas mais jovens? Eu tenho lá na clínica, eu tenho um público bem grande, uma faixa etária bem grande, vai normalmente assim de uns 15 anos até 70, 80 anos. E, eventualmente, se a pessoa está muito doente ou precisa de um trabalho diferenciado, a gente faz atendimento domiciliar também, que às vezes é muito difícil a pessoa se deslocar até a clínica, né? Né? Eu entrei uma vez numa clínica dessa, Fernanda, e eu vi, e eu não sei se acontece na tua clínica, vários colchões ou coisas esticadas no chão, e as pessoas deitadas lá com as agulhas. Acontece contigo ou não? Lá na clínica a gente não costuma fazer isso. Isso é uma prática bem comum em clínicas, não digo populares, mas clínicas que têm uma demanda muito grande e que você tem literalmente uma espécie de galpão onde se faz um atendimento comunitário às pessoas, né? Em serviço de saúde público é muito comum isso e muito eficaz, inclusive. Ali na clínica eu sempre tive a filosofia de atender uma, no máximo 2 pessoas por hora, então a gente tem tudo mais reservado. Mais reservado, né? Ninguém fica exposto lá, jogado no chão lá.
Tá muito bom. E Diego, como é que está a questão da quiropraxia na regulamentação da profissão? Como é que está? Hoje é uma especialização ainda? A quiropraxia no Brasil, ela está ainda em dúvida, né? A gente tem duas situações. A gente tem profissionais que são práticos, que fizeram cursos técnicos de quiropraxia. Eles têm plena atuação, não tem nenhum impedimento legal de atuar. A gente tem profissionais que fizeram curso superior de quiropraxia, existem apenas 2 no Brasil, e a gente tem menos de 1.000 profissionais atualmente, com certeza, que fizeram essa graduação. Ela é uma graduação reconhecida pelo MEC, mas enquanto profissão não é uma profissão regulamentada, não existe lei definindo quem deva ou não deva fazer quiropraxia. Tem aqui no Rio Grande do Sul? Ou... No Rio Grande do Sul a gente tem um curso superior que fornece esse curso. E a gente tem a fisioterapia, que é uma profissão regulamentada desde a década de 60, e que em 2000 ou 2001, não vou saber te dizer o ano certo agora, se criou então a especialidade da quiropraxia, porque já haviam muitos profissionais fazendo a prática, e o Conselho, enquanto autarquia federal, enquanto gestor que precisa fiscalizar a prática profissional em segurança da população, ele então criou critérios para que o profissional possa se colocar como quiropraxista e passe então a fiscalizar essa prática. Dito isso, é fundamental salientar que no Brasil, em mais olha, tranquilamente 20 a 30 anos de prática de fisioterapeuta fazendo quiropraxia, não há nenhum dolo à população. Então, o fisioterapeuta especializado, especialista em quiropraxia, é um profissional também de referência para fazer essa prática. Olha só, é gozado, quando a gente vê falar em fisioterapia, a gente vê falar mais em pilates, né? Hoje, né? De um tempo para cá, né, Diego, que os fisioterapeutas começaram a dar aulas de Pilates. O Pilates, ele enquanto um recurso de cinesioterapia, um recurso para promover saúde através de exercício, ele começou a ser muito explorado, ele começou a ser muito bem visto pela população, e os profissionais da educação física e fisioterapeutas começaram a atuar bastante nessa área. Porque hoje são várias áreas que dão aulas de Pilates, né? Não é só o fisioterapeuta, tem educador físico, e tem pessoas que só fazem o curso de Pilates também, né? Como a gente falou, é uma prática de exercício. Se você está fazendo essencialmente só um exercício físico, você não tem lesão alguma, essencialmente o profissional mais indicado a procurar é um educador físico. Agora, eu te coloco assim, é sempre perigoso se tem alguma escola que está fazendo um curso de formação só para Pilates. Exercício físico envolve muita coisa, envolve benefícios e muitos riscos. Então eu sugeriria fortemente à população que, se quiser fazer Pilates como atividade física, como atividade preventiva, ou para auxiliar no tratamento, procure um fisioterapeuta, um educador físico, ou no mínimo um profissional de saúde para fazer essa atividade, né? Porque hoje vão pessoas com formações, é a mesma coisa que um jornalista fazer um curso de Pilates, né? Não tem nenhuma graduação em nada da área da saúde, né? Para cuidar de pessoas. Risco maior, exatamente. Aliás, depois daquele presidente passado aí, ele praticamente acabou com os jornalistas, né? Não precisa mais nada para ser jornalista, né? É uma discussão forte isso. Olha, eu acho que, mas eu dou razão para você. Eu acho que as pessoas que elas têm que ter formação para poder, de repente, fazer uma determinada atividade, não é? Então, não só atuando com a saúde, né? Qualquer função, mas exatamente, ainda mais... mas é claro. A gente não pode cometer o erro de dizer que isso é ilegal. Assim, tem muitas coisas que não estão previstas em lei, mas que, por questões óbvias de lógica, você sabe que é perigoso você fazer, mesmo não tendo impedimento legal. Então, se a pessoa conseguir verificar isso, é muito mais seguro para ela. Deveria ter uma fiscalização, né, quanto a isso. A fiscalização, esse que é um dos problemas da situação da quiropraxia que eu lhe falei. Você pode, por exemplo, fazer quiropraxia com um excelente profissional que tenha formação de curso superior. Quem fiscaliza o profissional que não tem conselho para fiscalizar? Pois é. Então, assim, o quiropraxista de graduação, ele é um profissional muito bom, muito competente, mas ele não tem hoje nenhum órgão governamental, associativo, que tenha poder legal para fiscalizar essa prática. Então, isso sempre é delicado. A chance de ocorrer problemas, má formação, pessoas fazendo práticas indevidas é muito maior. Isso também interfere na valorização dos profissionais, né? Porque acaba não tendo... Fernanda, porque vê o perigo que é, Fernanda. Eles corrigem, por exemplo, órgãos que estejam realmente desalinhados, não é? Principalmente as articulações, né? Principalmente articulações, e reflete né? Na função do órgão. Imagine mexer errado num negócio desse. Imagina, é seríssimo, não é? Super... Envolve risco, sem dúvida. Por exemplo, se eu vou fazer uma manipulação que eu vá utilizar muita força num idoso com osteoporose, eu posso cometer uma fratura na pessoa e ela sai da minha maca para a maca do hospital.
Então tem que ser muito fica pior. É muito perigoso. Muito pior. É que veio essa onda, né, do Pilates, e daí todas as academias colocaram Pilates, várias clínicas, mas acho que tem que cuidar sempre, né, quem é o profissional que está lá atuando. Com certeza, Exato. até porque no caso do Pilates, o Pilates ele funciona usando o peso do teu corpo. Ele não coloca nenhum peso para você, ele só utiliza o peso do teu corporal. corpo. Exatamente, sempre o peso. O teu peso é que vai regular exatamente os exercícios que vão ser feitos. E deu certo, né? No mundo inteiro esse negócio dá certo. Agora, imagine se alguém que tem apenas conhecimentos rudimentares do Pilates começa a ministrar Pilates, daqui a pouquinho acaba com a pessoa. É um absurdo. Né? Aqui na Anápolis nós temos Pilates, viu, Diego, para os associados. E a Rafaela, que é a professora, ela é educadora física, então já tem um conhecimento. Ah, com certeza, já fica diferente. O Pilates é curioso. O Pilates ele foi criado há muitos anos atrás, né? E ele foi criado por um profissional que não era educador físico ou fisioterapeuta. Mas a gente sempre coloca o seguinte, você tem essa questão? Tem. Assim como na China antiga se fazia acupuntura e não existiam médicos para ver se fisioterapeuta, profissional de saúde, para ver a questão da saúde da pessoa como a gente vê hoje. Mas hoje a gente vê assim, é muita irresponsabilidade você manter esse pensamento sabendo do risco que pode trazer para a pessoa. Então, o paciente, por segurança própria, procure um profissional com formação, especializado na área, para ter um atendimento de mais qualidade. Né? Contaram uma história aqui outro dia, eu até quero que você, de repente, possa esmiuçar isso, que a acupuntura ela começou com um cara que levou uma flechada no pé. Uma das histórias que se conta, exatamente. Essa flecha não deve ter atravessado o pé do cara, né? Provavelmente atravessou. Não foi tão precisa quanto uma agulha essa flechada. Há diversos relatos, né? A acupuntura se diz que na China, por exemplo, teria muito mais do que 2000 anos. Tem livros que hoje se estuda que eles foram publicados antes de Cristo. Tem por volta de 200 a 300 antes de Cristo, né? Livros que hoje ainda são usados de referência. Agora, se coloca os arqueólogos, os historiadores que são especializados nessa área, eles colocam hoje em dia até mesmo em dúvida se a acupuntura de fato começou no Oriente. Foi achado, por exemplo, um corpo de uma pessoa que estava congelada, que tem datado de 9, 10 mil anos de idade anterior, né? Então, o que ocorre? Nessa pessoa que foi encontrada, já havia uma série de tatuagens indicando exatamente os pontos de acupuntura que se usou depois na China. Então, será que de fato foi criado na China? O que se sabe certamente é que a China foi o berço onde se criou principalmente a teoria da acupuntura, que é o que se utiliza muito hoje, né? Mas, de fato, onde se criou a acupuntura deve ter ocorrido em diversos lugares. Porque, naturalmente, a gente sabe que se você está com dor, você pode pressionar um local e tentar aliviar a dor, e isso já é um conceito de acupuntura também, né? E a acupuntura é o mesmo princípio da quiropraxia, também não tem essa regulamentação? Como é que é uma especialização? A acupuntura está na mesma situação. Você tem, então, os técnicos de acupuntura, faculdade de acupuntura não existe no Brasil, reconhecida pelo MEC, e você tem todos os profissionais da saúde, tem um ou dois apenas que não reconhecem a acupuntura enquanto especialidade. Então, hoje, para você fazer acupuntura no Brasil, não há impedimento legal algum, mas se sugere à população que, no mínimo, procure um profissional técnico muito bom, muito bem recomendado, ou que você vá num profissional da saúde especialista, sempre de preferência com recomendação, ou através de associações. A gente tem aqui no Sul, por exemplo, a Agafisa, que é a Associação dos Fisioterapeutas Especialistas de Acupuntura, que você consegue, então, ali ter uma lista de profissionais especializados nessa prática. Então, há essas associações em medicina, em enfermagem, em várias profissões, né? É melhor seguir, né? Qual é o site da Agafisa para o pessoal pesquisar? A Agafisa, o site é bem simples, www.agafisa.com. Olha só, alguém chega lá para ti com uma dor de cabeça. E aí diz que não sabe a origem daquela dor de cabeça, tal, não sei o que lá. Como é que você, de repente, pode detectar de onde vem e o que você utiliza? Como é que você escolhe? A quiropraxia ou a acupuntura? Ou a acupuntura. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso, tá? Vamos deixar para o terceiro bloco para nós falarmos isso. Como é que é feita a escolha para fazer esse tratamento através de uma ou outra linha, tá? Exato. Nada, estamos hoje aqui falando sobre quiropraxia. Saúde, né, mais uma vez, aqui trazendo assunto, fisioterapia, quiropraxia. Estamos aqui com o Diego Dio hoje, ele é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e quiropraxia, e está nos falando um pouquinho sobre esses tratamentos e como que a gente pode melhorar, né, com essas práticas. O Diego ficou devendo uma resposta para nós, não é? A pessoa chega lá no consultório do Diego e ela está com uma dor de cabeça.
e ela não sabe de onde veio. De onde veio, não é? Como é que você vai, na verdade, analisar essa pessoa e saber qual é o tratamento a ser ministrado? Perfeito. Essa é uma dúvida bem importante ser esclarecida, que é com relação à questão justamente que a gente falou antes da segurança, né? Eu devo ou não atender essa pessoa, eu devo encaminhar ela a um médico, a um serviço de emergência pelo quadro que ela está apresentando. Então, dores de cabeça, em geral, 70%, 80% se coloca hoje que ela vai ter sempre uma causa tensional. Ou seja, a pessoa vai estar com um excesso de tensão na musculatura cervical, das costas, e isso pode estar gerando, então, a nossa dor de cabeça. Se nós considerarmos dentro disso, então, eu examino a pessoa, não vejo causa alguma para você estar apresentando dor de cabeça, a gente tem, então, que procurar outras causas. Você tem as causas articulares, que você pode tentar corrigir através da quiropraxia, das técnicas de fisioterapia. Você tem as causas que a gente pode adereçar através da acupuntura. E você também tem que diferenciar, junto à avaliação, uma questão muito importante, que são os sinais clínicos que indicam, então, o que a gente chama de bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, que seriam, então, sinais clínicos evidentes que eu analisar, por exemplo, o braço, eu vejo assim, o braço está apresentando um sinal importante, ele está tendo uma dor muito forte, não melhora com medicamento algum, essa dor está se espalhando em toda a cabeça, ele nunca teve dor de cabeça, de repente é melhor levar ele a um neurologista para fazer um exame de imagem, de repente ele está apresentando uma dor irradiada para o peito, junto à dor de cabeça, pode ser um indicativo de um problema de saúde mais importante, indico ele aí diretamente ao hospital. Eu já passei isso na minha prática clínica, quer dizer, por não exemplo. é qualquer coisa, não é qualquer dor que vai fazer com que você, de repente, utilize ou a quiropraxia ou a acupuntura. Então, Brás, as dores de cabeça, a gente tem que ter sempre um critério clínico importante, a gente tem que saber, por exemplo, a incidência da dor de cabeça. Se sabe que boa parte das dores de cabeça, elas vão ter uma causa mais tensional, uma causa mais muscular. Então, você examina a pessoa, se você vê que não é essa uma causa, você procura outras causas, uma causa articular, que a quiropraxia possa adereçar, uma disfunção do sistema nervoso, algum tipo específico de disfunção que a gente consiga adereçar através da acupuntura. E se você, ao examinar a pessoa, está vendo alguns critérios que indicam um problema de saúde mais grave, por exemplo, uma dor de cabeça que nunca aconteceu, uma dor de cabeça que não melhora com o uso de medicação, sintomas associados a isso que mostram, de repente, uma possibilidade de disfunção digestiva severa, problema cardíaco, então você indica a outro profissional de saúde ou até mesmo um serviço de emergência. Diego, me diga uma coisa, mas, por exemplo, qual é a dor de cabeça que é o que mais ocorre nas pessoas, né? Qual é a dor de cabeça que, por exemplo, iria requerer a quiropraxia? O padrão de dor de cabeça, que é justamente esse tensional que a gente comentou, os músculos da gente, eles podem entrar em tensão por a gente estar num estado de estresse emocional severo, pode acontecer isso por a gente fazer um movimento e a nossa articulação ficar mal posicionada. Então, a gente vai, ao ver que o músculo está tenso e está gerando essa dor de cabeça, normalmente através do que a gente chama de ponto gatilho miofascial, a gente vai então determinar primeiro a localização do ponto gatilho para desativar ele, tratar ele, e você junto a isso tem que ver também se não é uma articulação que fora do seu eixo gerou uma tensão muscular. Então você examina a coluna da pessoa, vê qual as manobras corretivas, se elas são possíveis, quais são as indicadas e faz o... Quer dizer, a quiropraxia fica mais analisando o problema da coluna. A função principal da quiropraxia, é essencialmente reconhecida no mundo todo, é corrigir o que a gente chama de complexo de subluxação, ou seja, a articulação não está no seu eixo normal, está um pouquinho rodada, um pouco inclinada, ela não está no seu funcionamento normal. E isso gera as repercussões na saúde que a gente comentou, inclusive a tensão muscular. E em média dura quanto tempo esses tratamentos? Em quanto tempo a pessoa já tem um resultado vindo da quiropraxia? Dentro do tratamento de quiropraxia, a única coisa que vai demorar, que vai demandar um exame clínico mais demorado, justamente é a parte da avaliação para a gente determinar a segurança do procedimento, a causa e como tratá-lo, né? Então, se a gente pensar nisso, uma avaliação ela vai demorar normalmente de 15 minutos a 40, 50 minutos. Tem gente que às vezes tem um histórico médico muito grande, né? E a gente tem que considerar daí a questão da manipulação. Então, eu tenho certeza do que eu tenho que corrigir, ou a parte da manipulação é a parte mais fácil. A manipulação você vai fazer em 5, 10 minutos e a pessoa normalmente já vai perceber um alívio na hora e com o passar de algumas horas vai estar se sentindo muito bem. É rápido, né? Eu já fiz umas consultas de quiropraxia, já até se assusta, né? Quando olha assim, porque às vezes vai fazer alguma coisa no pescoço, dá um estalo, né? Então parece que vai doer, mas não... Mas olha só, mas de vez em quando essas dores de cabeça, elas vêm de problemas estomacais. Exato, que é a dor secundária que a gente chama, né? A dor secundária. O que você utiliza nesses casos?
No caso estomacal, se por exemplo, muitas vezes as pessoas já foram em diversos profissionais da saúde, elas já foram no médico, num gastro, foram ao nutricionista, foram ao fisioterapeuta, foram em tudo que é profissional já. E às vezes procuram um recurso diferente, como a acupuntura, a quiropraxia, para tentar tratar de forma mais efetiva o problema ou complementar isso. Então, por exemplo, dentro da função visceral do estômago, a gente pode ver se a coluna está desalinhada dentro da inervação respectiva à função do estômago, e se tiver, a gente corrige. Isso vai regularizar o funcionamento do sistema nervoso autônomo e vai possibilitar que o estômago tenha uma função plena, uma função melhorada. Se isso não for efetivo, você pode utilizar as agulhas para estimular a inervação, ou se você raciocina dentro da acupuntura em medicina chinesa, você avalia padrões de disfunção de energia, de saúde e tenta corrigir eles através da acupuntura. Então você precisa essencialmente garantir que o sistema nervoso esteja enviando corretamente o sinal de comando para funcionamento do estômago. Isso se faz muito com fisioterapia, quiropraxia, com manipulação em geral, e você precisa, através da acupuntura, reforçar esse funcionamento ou também mandar esse estímulo de regularização. E outra técnica muito comum que se usa na fisioterapia, principalmente por quem trabalha com quiropraxia, osteopatia, é você fazer manobras diretamente sobre a víscera. Então você consegue examinar, por exemplo, a função do estômago, sempre ao lado esquerdo, obviamente. Então você vai examinar a função do estômago, vai ver se ele está com uma motilidade correta, se ele está com o seu deslizamento da sua face, não está dolorido, ele está livre. E se você vê alguma alteração, você vai fazer manipulação manual, ou seja, mais ou menos uma espécie de massagem sobre o estômago e sobre as estruturas adjacentes, e permite também uma melhor mobilidade e função do estômago. Outro dia nós tivemos aqui também um programa a respeito de acupuntura, e nós conversamos muito sobre dores, não é? E dor de cabeça, por exemplo, era recomendada que colocasse agulhas nesta região, ou então através do duim, que também é uma outra técnica, só que é de massagem, né? Se massagearia esta região para se curar a dor de cabeça. Exato. O Douyin, ele é muito bom de ser ensinado, inclusive, ao paciente, porque ele pode se auto-aplicar, né? Claro, obviamente, dentro do critério de segurança que a gente falou. Eu não posso, de repente, tentar tratar uma dor de cabeça sem ver a real causa dela, porque a causa pode ser perigosa. Então, eu estou afastando o paciente do tratamento mais efetivo. É bom você ensinar essa técnica ao paciente quando você tem segurança, que ele pode se autotratar com segurança, mas você sempre tem que buscar, essencialmente, a causa desse problema, para você ter segurança de dar a melhor forma de tratamento possível. De repente precisa de um neurologista, de algo mais profundo, né, para tratar. Mas a gente já se fez um levantamento em todo o Brasil. O paciente que vai na clínica de acupuntura, que vai na clínica de quiropraxia, ele já passou, assim, se a gente pegar 100 pessoas, pelo menos 80 já foram lá, no mínimo 1, 2 médicos. Então ele já foi examinado diversas vezes por profissionais diversos. E não encontrou nada. E não encontrou nada, então ele vai na acupuntura buscando um recurso. Poxa, será que agora com esse recurso eu vou conseguir melhorar? Porque ele já fez uma investigação clínica bem importante e não se achou uma causa tratável através de medicamento, através de fisioterapia, o que for, né? As pessoas acreditam muito em medicina chinesa, né? Até porque a medicina chinesa me parece menos invasiva, né? Ou nada invasiva, né? Você tem o princípio, obviamente, da inserção de agulha, mas ele sempre vai favorecer o mecanismo de autocura natural. Então você pega o organismo numa função de disfunção, ele está desorganizado, através do procedimento de acupuntura ou outros que se utilizam, você consegue reorganizar esse funcionamento e a pessoa passa a entrar num estado de equilíbrio, que a gente chama aqui de homeostase, e o corpo tem maior facilidade de se auto-regenerar, auto-curar, né? Não são só as agulhas, né, que tem no tratamento de acupuntura, tem aquele que dá o choquezinho, né, que eu já usei uma vez no meu pé. Você pode fazer eletroacupuntura através de eletrodos, então se a pessoa tem muito medo de fazer inserção de agulhas, você tem o recurso de utilizar um eletrodo de cardiologia, de fisioterapia, e consegue gerar um estímulo com a função praticamente igual. É muito importante salientar, se a gente como vocês falaram aqui no público de vocês, a gente tem muito a questão do tratamento da dor. A Associação Internacional de Estudo da Dor, que é a IASP, que a gente chama, ela em maio agora desse ano, ela criou uma recomendação.
A gente tem que sair do modelo de medicina baseado somente em medicina complementar ou somente em medicina alopática, e a gente precisa começar a integrar esses conceitos. A gente tem que pegar o melhor da nossa ciência da saúde aqui ocidental, então a parte médica, a parte das ciências da saúde, da fisioterapia, da nutrição, e juntar isso sem restrições com as práticas complementares, quiropraxia, acupuntura e todas as outras práticas que têm um fundamento histórico muito importante, que se sabe com o passar de milhares de anos que são efetivas. Então você evita de deixar a pessoa num tratamento exclusivo e começa a integrar esses dois conceitos de tratamento de saúde e tratamento de dor. Isso é muito mais efetivo para o paciente. Porque se a gente considerar só um sistema ou só outro, a gente está vendo que não está funcionando. A taxa de pessoas com dor crônica no mundo todo só aumenta, por mais que a gente melhore a tecnologia dos exames, a tecnologia da cirurgia, do medicamento, da fisioterapia e de tudo mais. Então a gente precisa integrar esses conhecimentos para dar o melhor para o paciente. Aliás, a medicina nossa, que é a medicina ocidental, ela nos últimos tempos, ela partiu para especializações. É muito difícil você pegar hoje um profissional que realmente seja o clínico geral que sabe tudo, né? Aliás, o clínico geral é aquele que não fez nenhuma especialização hoje, não é? É até mal visto às vezes. Exatamente. No passado não, no passado tinha aquele doutor que sabia tudo, né? Ele ia da cabeça aos pés e ele realmente resolvia tudo. Exato. Na medicina oriental, a gente vê que realmente também as pessoas que fazem a medicina oriental, elas sabem um pouco de tudo. Não tem, assim, na verdade, uma grande especialização, não é? Você se especializa, de repente, nessa visão de tratamento, de análise de saúde. Dentro da medicina chinesa, é que aqui no Brasil, por questões de regulamentação, por questões de prática profissional, se houve uma certa abreviação do que se diz de medicina chinesa. A medicina chinesa envolve uma série de técnicas, exercícios físicos, massagem, tuiná, que é uma prática de manipulação de massagem específica, fitoterapia, ou seja, uso de plantas enquanto medicamento, cuidado nutricional e acupuntura. No Brasil, a gente faz só acupuntura praticamente. Então, a pessoa que trabalha bastante com medicina chinesa, ela vai ter todo esse conhecimento para conseguir avaliar integralmente a pessoa e aí sim ver qual pode ser uma das causas da disfunção. Não adianta, por exemplo, eu tentar tratar uma síndrome de acupuntura, que pode estar relacionada à disfunção da função digestiva, e a pessoa não está se alimentando adequadamente. Então, eu vou estar, de repente, fazendo acupuntura para corrigir essa função, e a correção depende da pessoa de melhorar seu hábito alimentar, a forma como se alimenta, o horário e tudo mais. Diego, esses dias eu estava lendo um artigo, mudando de assunto, sobre os alongamentos, né, para quem faz atividade física. O correto dizia que era se alongar antes e outros diziam que era depois. O que é o correto para quem pratica atividade física diariamente? A questão do alongamento está numa grande dúvida, né? A gente tem que pensar as populações que fazem o exercício que a gente está colocando esse questionamento, devo ou não devo fazer alongamento? A pesquisa que mostrou que o alongamento não deveria ser feito antes da atividade física, ela é feita em profissional de elite, em atleta de elite, né? Então, se a gente pegar um atleta que tem que gerar o máximo de força num período pequeno de tempo, e eu fizer alongamento antes, eu vou relaxar o músculo dele. Eu deveria aquecer, deixar ele ativo, deixar o músculo pronto, propenso para gerar uma prática de explosão muscular, por exemplo. Então, numa prática de exercícios de um atleta de alto nível, alongar antes hoje se coloca como um procedimento, não que seja errado, mas que vai prejudicar talvez o teu desempenho. Como o atleta de alto nível, às vezes é 1/10 de segundo para ele ganhar uma prova, isso pode fazer já diferença. Agora, na população que faz prática física, até mesmo se quer fazer de forma séria, mas que não é um atleta de alto nível, a minha esposa, por exemplo, é personal trainer, ela testou isso nos alunos dela. E você vê, se você deixa de fazer alongamento, as pessoas sentem mais dor muscular, elas vão perder flexibilidade, o que vai prejudicar elas no dia a dia. Então, se você puder manter a prática do alongamento, melhor. Se você precisa fazer antes, faça antes. A pessoa não vai ter um prejuízo funcional na musculação, na capoeira, no futebol, não sendo atleta por fazer antes. Se der, faça depois. O que é ideal você fazer antes e que independe de alongamento é o aquecimento, para você preparar o corpo para a prática e tentar evitar o risco de lesões, né? Olha, por exemplo, no meu caso,
Eu alongo antes a panturrilha, porque eu sei que se eu não alongar a panturrilha, eu tenho problema na panturrilha. Você já tem essa prática? Eu já tenho, olha, eu pus isso na cabeça, eu não sei se, se é certo ou não, mas eu pus na cabeça que se eu não alongar a panturrilha, eu vou ter problema na panturrilha, porque eu já tive 2 lesões na panturrilha, então por isso que, não é, ficou isso comigo. Eu estava conversando isso ontem com um paciente que eu atendi com dor de cabeça. Ele estava falando assim, Diego, eu fui num médico pela 4ª vez e pela 4ª vez eu falei ao médico, não faça tal procedimento que eu pioro se tu faz. O médico insistiu, fez e eu piorei. Oh. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que respeitar a prática da pessoa, a vivência que ela tem no seu corpo quando vai atender ela ou tentar orientar, porque a pessoa já sabe bem como funciona isso. Então, se você já tem essa prática de que é bom alongar, mantenha o teu alongamento, não te preocupa com essa pesquisa, com certeza. Tem que ter a individualidade, né? O que vale para atleta de ponta, não pode valer para os outros, né? Exatamente. Porque imagina, a musculação do atleta de ponta está assim sempre no ápice, né? Está no auge, não é? E os atletas de corrida também fazem a explosão, né? Em um Exatamente, segundo. E nós outros não, né? Nós outros, nossa musculatura é apenas conservada, não é? Da melhor maneira possível, mas nós não temos, na verdade, os nossos músculos prontos para fazer, de repente, uma prova, competindo com esses atletas. E se a gente quiser fazer, às vezes o objetivo é terminar a prova, né? Chegar em primeiro, né? Se terminar, tá muito bem já, né? Se termina, tá bom, está no lucro. Mas olha, Diego, foi um prazer imenso ter recebido você aqui no nosso programa. Então, vamos repetir, as pessoas que quiserem te procurar, aonde é que elas podem fazer? O endereço da clínica, Brás, é na Avenida Benjamin Constante, número 1130, sala 502, bem próximo à Sojipa, Avenida São Pedro, uma zona bem fácil de chegar de ônibus, lotação, fácil estacionamento. E o site da nossa clínica é www.diegodiel.com.br. Maravilha. Você já levou agulhadas? Eu já fui até no consultório do Diego, na Benjamin, já conheço. Até saiu caminhando, viu? Saiu caminhando. Fiz as 2 práticas, a acupuntura e a quiropraxia. Maravilha. E, Diego, eu tenho uma lembrança aqui do programa, pensando em você, a gente sempre entrega a nossa foto, Perfeito. Então vou deixar contigo aqui. Poxa, muito obrigado. Vocês salvaram a foto, hein? Muito obrigado. Viu? Olha só, a Fernanda salvou essa foto aí.